Então, continuando o estudo da derivada, antes da gente começar a fazer as regras de derivação, eu vou fazer mais um exemplo, que é o exemplo onde falha a existência da derivada. Tipicamente, isso acontece quando tem duas situações. Uma é quando o limite vai para infinito. Isso pode acontecer, nós vamos ver um exemplo. E o outro exemplo que nós vamos ver, que é mais simples, é o caso em que a função é definida por partes. Então eu vou fazer um exemplo aqui, que seria o quarto exemplo. Vamos tomar uma função assim. Ela vai ser definida em duas partes. Então, eu poderia ter, por exemplo, vamos mudar aqui, eu vou pôr aqui. Só para não ficar meio simétrico aí o negócio. Tá? Então a primeira. Então esse exemplo, ele é uma função que do lado esquerdo do zero, para valores negativos, tem uma expressão, para valores positivos tem outra expressão. São retas. Mas são retas diferentes. E com inclinações diferentes, que vai ser crucial aqui. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou calcular o limite. Depois, nós vamos ver que fora da origem, a expressão é essa aqui, ou essa aqui, e não se misturam. Então, aí vai ser um caso, são retas e a gente vai ver que tem derivada em todos os pontos, exceto, possivelmente, no zero, onde é uma mudança de comportamento. Então, eu vou calcular só no zero e mostrar que essa função não tem derivada no zero. Nós vamos mostrar que f não é diferenciável x0 igual a zero. Quando a gente vai calcular um limite de uma função que envolve duas expressões, assim, a gente em geral vai trabalhar com limites laterais, porque em cada lado a expressão é diferente. O que nós queremos calcular é essa expressão aqui. O domínio dessa função são todos os números reais. Então eu posso calcular no zero e tem um intervalo em torno do zero que eu posso fazer a conta. Então a conta que eu quero fazer é essa aqui. Vou colocar a expressão geral aqui, no caso vai ser zero, né? X menos x0. Não vou pôr zero, mas aqui tem menos zero. É essa expressão. Se eu conseguir calcular essa expressão e der um limite finito, essa é a derivada dessa função. Agora, essa função tem aquela expressão, então aqui eu vou ter que colocar aquela expressão que está lá em cima para valores à direita do zero. E para valores à esquerda eu tenho que usar outra expressão. Então, na verdade, esse limite nós vamos calcular usando limites laterais. Então, limites laterais é importante exatamente num caso desse tipo. Então, na verdade, o que nós vamos decompor isso aqui, vamos abrir e vamos calcular dois limites. Nós vamos primeiro calcular o limite quando o x tende a x0 por cima, e aí eu já vou colocar a expressão, vou usar o x mais 1. Então, é x mais 1. Esse é o f de x, e no zero essa expressão vale 1. Está aqui. E embaixo é x. E o limite à esquerda vai ser calculado usando 1 menos 2x, esse é o valor da função, menos o valor no zero, que também é 1. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, mas aquela função, se vocês calcularem os limites laterais daquela função, dá 1.
Portanto, aquela função é contínua. Porque num trecho é reta, no outro trecho é reta, e no zero, os limites dão 1. Os limites laterais. O limite lateral da de cima dá 1, à direita, e o limite lateral à esquerda desta expressão também dá 1, quando vai para zero. Então, a função é contínua, e o valor dela é 1, no ponto zero. Que é esse valor que está aqui. Tanto faz, se eu estou olhando pela esquerda ou pela direita, o valor que eu uso, que dá 1. Esse, do jeito que está aqui, ele é calculado pela primeira expressão. Observem que esse cara aqui, na verdade, é o x mais 1, quando o x é igual a zero. Porque do jeito que eu defini, olha lá como é que eu defini. Eu disse que é x mais 1 se x é maior ou igual a zero. Então, esse valor aqui precisa tomar cuidado, quando estiver calculando, ele não é essa expressão necessariamente calculada no zero. Porque essa expressão vale para pontos à esquerda. No zero é o x mais 1. Curva derrapante aqui. Né? Tem uns livros que tem isso assim. Curva derrapante. Certo? Se por alguma razão o valor ali fosse diferente, é 1 para as duas expressões, porque escolhi para ser 1. Mas quem está sendo calculado aqui é onde a função vale, onde é o valor da função no zero. Eu não fiz o limite ainda. É o valor no zero. Ok? Alguma dúvida quem é esse cara aqui? Eu escrevi assim, mas quem está entrando aqui é f de zero. F de zero é calculado pela primeira expressão. Embaixo da x de novo. Aqui são os valores negativos de x que eu vou usar para calcular essa expressão. Essa aqui, esse aqui são x negativo. Esse cara é o f de zero. É o x mais 1 calculado no zero. Aqui é o x mais 1 calculado no zero. Também. Se aquela expressão lá de cima, o valor aqui fosse 2 e essa de baixo fosse 1, poderia ser, né? Eu tinha que pôr 2 aqui. Se aquela função... Suponha que essa função de baixo aqui, o valor é 2 menos... Vamos mudar um pouquinho aqui só para explicar. Suponha que a função, a expressão de baixo fosse essa aqui, em vez de 1 menos x0. 1 menos 2x0. Qual é o valor que vai aqui? Não é por zero nesta expressão. Porque a definição no zero é a de cima. Aqui é o f de zero. Não muda. O fato de fazer o limite lateral pela direita e pela esquerda, esse cara aqui é o valor de f0. Esse cara aqui é calculado com a expressão x mais 1, x igual a zero. Porque é assim que a função foi definida. Então, cuidado na hora de fazer isso aqui, para não pôr aqui o valor dessa expressão, que nesse caso é igual. Mas isso aqui é uma coincidência, é uma coisa desta função. Eu fiz para dar certo, para aqui ser o mesmo valor. Porque senão esse limite já não existia. Se aqui fosse 2, certo? Isso aqui vai para 1, ficaria 1 menos 2 dividido por zero, que já dá infinito. E a função já não era diferenciável. Observem que com essas expressões, essa indeterminação é 0 sobre 0. Tem um ponto fino aqui, pessoal. Só pode calcular esse limite se der 0 sobre 0. Observe que quando eu olho essa expressão aqui, eu não posso dizer imediatamente se dá 0 sobre 0. Dá 0 sobre 0 nos dois casos porque a função é contínua. Se esses valores aqui fossem diferentes, ou os limites dessas expressões fossem diferentes desses valores que estão aqui, que esse é o valor da função. Se esse limite ou esse limite, à direita ou à esquerda, fosse diferente de 1, essa expressão não dava 0. É uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 porque a função é contínua. O limite à direita desse cara dá 1 e o limite à esquerda deste cara dá 1. Concordam? Senão não dá 0 sobre 0. Ok.
Continuando. Então vamos calcular o primeiro. Então, o primeiro, vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Então, eu estou calculando A igual limite quando x tende a 0 mais, em cima fica x sobre x. Eu posso usar a nossa tradicional simplificação aqui. Dá 1. Vamos fazer o de baixo. O B é esse limite aqui. Isso aqui eu estou olhando, essa é a função constante 1, então, tanto faz se é pela direita ou pela esquerda. Eu só estou olhando valores à direita, mas dá 1, dá 1. Segunda expressão. Então já vou simplificar aqui. Então dá 1, cancela com esse 1, dá menos 2x sobre x. Novamente, eu estou calculando no zero. Eu posso simplificar aqui. A função agora é a função constante menos 2. O resultado da simplificação. Quanto é o limite? Isso é totalmente esperado. A inclinação da primeira reta é 1. A inclinação da segunda reta é menos 2. Então, quando eu venho por um lado ou pelo outro, eu não fiz o gráfico ainda. Nós vamos fazer o gráfico. Os valores dão diferentes. Essa era o que se esperava da derivada, olhando só o lado direito do gráfico. E essa é o que se espera da derivada, olhando só o lado esquerdo do gráfico. Olhando o zero. São valores diferentes. Portanto, não existe esse limite. Os limites são distintos. Os limites laterais são distintos. Vamos fazer o gráfico dessa função. É bem simples. Eu vou apagar aqui. Só vou guardar as expressões aqui. Se a gente desenhar o gráfico dessa função, do lado direito, aqui é o 1, a inclinação da reta é 1. Do lado esquerdo, a inclinação da reta é 2. E o valor da função é 1. Essa é a expressão que é x mais 1. Essa é a expressão 1 menos 2x. Observem que quando x é negativo, esse número aqui é positivo. Então essa função cresce, indo nessa direção. Mas olhando na direção do x positivo, ela é decrescente, né? Então é decrescente aqui, depois crescente aqui. Aliás, depois a gente vai ver, isso é um ponto de mínimo absoluto para essa função. Mas ele não é um ponto diferenciável. Essa função é diferenciável em todos esses pontos. Em todos esses pontos, e a derivada a gente acabou de calcular, na verdade. Vai dar sempre 1 do lado direito e sempre menos 2 do lado esquerdo. Qualquer ponto. O que acontece é que neste ponto aqui, olhando os pontos à esquerda, a derivada devia ser menos 2. Olhando os pontos à direita, a derivada devia ser mais 1. Então não tem derivada. Porque a derivada tem que ser um número só. Não dá para colocar média. Ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. Não é assim que funciona. Depois a gente vai entender por quê. Não tem reta tangente aqui. Aqui tem um canto. E é um canto de verdade. A função não é diferenciável. Função diferenciável, em geral, não tem cantos. Tá? Se a gente pensar em termos de continuidade, o que ela está dizendo para nós aqui é que tem derivada aqui, mas daqui para cá tem um salto na inclinação da reta tangente. A reta tangente, nesse ponto, dá um salto infinito. Né? Dá um salto que passa
de menos 2 para mais 1 a inclinação da reta tangente. Tá? Então esse é o exemplo típico da quebra de diferenciabilidade pelo efeito de mudança instantânea da inclinação da reta tangente. Né? Então essa função derivada, a derivada, se a gente calcular, e na verdade para qualquer ponto, se você calcular, os pontos à direita dão uma expressão desse tipo e os pontos à esquerda dão uma expressão desse tipo. E dá sempre 1 menos 2. Então, na verdade, ela tem uma função derivada. Vou escrever. A função derivada, ela é definida no seguinte domínio. É assim que a gente escreve a reta menos a origem, né? E ela é escrita assim. Mesma coisa que eu fiz antes. Ela vai ser 1 para x maior do que 0, agora é só maior. Não tem no 0. E menos 2 para x menor do que 0. É exatamente o que a gente está vendo aqui. A inclinação em cada ponto aqui é menos 2. E a inclinação em cada ponto aqui é mais 1. Então ela está definida, o domínio não é mais o R todo. Eu tive que tirar o ponto onde não existe a derivada. Então a função está definida para todos os pontos da reta, mas a derivada está definida num subconjunto próprio. Isso aqui é um subconjunto da reta toda. Está faltando a origem aqui, é o 0. Esse conjunto aqui também é algumas vezes descrito como esse aqui, como R estrela. Derivada por 1.0 não existe. Não existe. E limite também não? O limite de quem? No 1.0. De quem? Da função f? Existe. Faz o limite lateral aqui dá 1, limite lateral à esquerda dá 1, eles são iguais, o limite é 1. Existe, essa função é contínua. Não só existe o limite, mas é o próprio valor da função que é 1, que é calculado usando esta expressão de cima. Sempre. F de 0 usando esta expressão. Então essa função é contínua para todos os pontos da reta. Ela é diferenciável em todos os pontos, menos a origem. O que a gente vai provar é que se a função, onde ela é diferenciável, ela é contínua. Mas a recíproca não é verdadeira e esse exemplo mostra isso. Tem um ponto aqui, onde ela é contínua, mas ela não é diferenciável. Então, veja, ele perguntou, o limite existe? A gente sempre é bom especificar. De quem? A função tem limite no 0. A derivada claramente não tem limite do 0. Mas o limite que a gente calculou para calcular a derivada no 0, ou tentar calcular, foi este limite aqui. Nós tivemos que decompor nos limites laterais. Os limites laterais existem. Está aqui. E eles, na verdade, se vocês calcularem, exercício para casa, refazer essa conta aqui, em qualquer ponto aqui. Peguem menos 1, peguem 1 e calcula esses limites. Aqui, você só tem uma expressão, você só vai usar a expressão de baixo. Só essa função aqui, porque aqui é um intervalo, tem um intervalo inteiro aqui, contido que o menos 1 está lá, que a função tem esse valor. Então você vai usar no limite, se está indo para esse ponto, essa expressão. No ponto à direita você vai usar essa expressão. Então vai dar 1 aqui, vai dar menos 2 aqui. Observe que para cada ponto você tem que recalcular a derivada. Enquanto a gente não sabe ainda as regras de derivação, em cada ponto eu tenho que fazer de novo esse limite. O fato que vai dar igual é uma particularidade dessa função, que eu calculei nesse ponto esse limite lateral aqui, esse ponto esse limite lateral, e na verdade vai acontecer que em todos os pontos à esquerda o valor vai ser esse de baixo, e em todos os pontos à direita aqui o valor do limite vai ser... E aí é o limite completo, e tem derivada. Então você tem que pôr um valor de x0 negativo, usar essa expressão. Se x0 for positivo, usar essa expressão.
Ok? Na verdade, o que nós vamos aprender agora é que eu não preciso fazer essa conta aqui cada vez. Nós temos as regras de derivação. Então, a primeira regra de derivação é quando a ordem, às vezes a gente faz primeiro a soma, depois a multiplicação. Mas a primeira que a gente faz, porque a gente usa muito, é a multiplicação por constante, porque é muito simples. Então essa vai ser a nossa primeira regra de derivação. Depois a gente faz a soma de duas funções. E depois a gente faz o produto geral de duas funções e a partir daí a divisão. Então, regras de derivação. A regra, na verdade, ela te dá mais informação. Ela diz o seguinte. A primeira que nós vamos fazer é o seguinte. Eu tenho uma função e tenho um número constante real. E eu vou criar a função simplesmente multiplicar minha função por C. Isso é o que, se vocês pensarem, o que ele faz, dependendo do valor de C, ele faz uma homotetia na direção vertical, se trocar o sinal, também reflete. Se for negativo, reflete. Muito bem. O que a gente deve esperar? Se a gente pensar um pouquinho, quando se multiplica a função, vamos pensar assim, eu fui daqui até a cidade, certo? E tem uma distância e num certo tempo. O que significa multiplicar a função distância por 2? Significa que eu andei o dobro da distância. Mas no mesmo tempo. Só estou mudando a função, não estou mudando a escala do tempo. O x está lá. Eu fui daqui até a cidade, 15 quilômetros, em meia hora. Certo? Quantos quilômetros eu fiz por hora, em média? 15 quilômetros em meia hora? 30 quilômetros por hora, em média, eu levei. Tá? Daqui no tapetão da praia é mais rápido, mas lá na cidade tem que ir mais devagar. Ó. Sei lá por onde foi. Mas vamos, 30 quilômetros, em média. Agora, eu fui daqui até Valinhas. Em vez de ser 15 quilômetros, é 30 quilômetros, vamos dizer. Tá? A escola da minha filha é lá, de vez em quando tem que ir lá. Então, estou acostumado. Em geral, demora o dobro do tempo ou nem tanto, porque é quase tudo estrada. Mas vamos supor que eu fiz a mesma... né? Eu andei no mesmo tempo. Levei 15 minutos. Então, em vez de 30 km por hora, em vez de 30 minutos, continuei levando 30 minutos, só que agora eu andei 30 quilômetros. Certo? Então, quantos quilômetros eu fiz por hora? A média, 60. Então, a velocidade dobrou. Então, a gente espera, basicamente o que eu estou dizendo aqui, se você multiplicar a função por um fator, você vai multiplicar a derivada por esse fator. Então, agora, se f de x0, eu vou escrever completamente, se f é diferenciável. Vou escrever pela primeira vez aqui, vou escrever tudo. Depois eu vou começar a pular essa escrita, vou pôr só a fórmula, já quero dizer isso aqui. Se f é diferenciável em x0, então g também é. E eu vou escrever essa expressão que é mais fácil. A derivada fica multiplicada por c. Então, se esse número é 2, que é o caso da andar o dobro da distância no mesmo tempo, a velocidade é o dobro. Só que aqui é instantâneo. Então, a velocidade é em cada ponto. Isso aqui é em cada ponto. Né? Não é mais média. O meu exemplo é a média. Aqui é em cada ponto. Vale a expressão pontual. Então, eu vou, em geral, omitir essa expressão. Quando eu escrever uma fórmula, é porque eu já estou dizendo que a função que foi definida a partir de outras também é diferenciável, só para economizar giz. Mas vou falar. E já vou colocar a expressão. Bom, essa regra aqui é muito fácil de demonstrar
porque basta escrever a expressão, basicamente, e observar o seguinte. O que seria o G'? Vamos tentar calcular. Ele é o limite tem que fazer aquela tradicional expressão, é o quociente. Só que o G eu substituo por CF de x. Substituir o G por CF de x e por CF de x0. Mas isso aqui é uma expressão, eu coloco o C em evidência. C vezes essa expressão. E agora eu uso a hipótese. F é diferenciável. Então, o limite dessa expressão existe. Então, é uma função, está aqui, vamos chamar de m de x, que tem derivada, que tem limite. Limite existe, é o f' de x0, multiplicado por uma constante. Regra do limite, constante sai para fora. Uma constante vezes uma função que tem limite é a mesma coisa que c vezes o limite da função. Então, o limite de c vezes uma função é igual a c vezes o limite dessa função. E esse aqui é o f'. Então, veja, não só no cálculo, eu calculo explicitamente, mas eu demonstro que existe o limite, né? Porque essa passagem daqui para cá é simplesmente a definição da G. Essa passagem daqui para cá é uma álgebra elementar de função de números reais, coloquei o C em evidência. Né? Se quiser escrever, pode ser. E essa passagem daqui para cá é uma propriedade de limite. Eu tenho uma constante vezes uma função, essa função tem limite de um ponto, então a função definida pela constante vezes a função também tem, e o limite é dado por C, a constante vezes o limite da função que está ali dentro. E este cara aqui tem limite porque a função f é diferenciável. Tchac. E é a derivada da f. E essa é a demonstração, não só demonstra que a função é diferenciável, mas dá o valor da derivada. Ok? Então, exemplos disso aqui, por exemplo, quando eu tinha ali o 2x ou menos 2x e eu sei a derivada do x, eu já sei a derivada do menos 2x, que é um caso desse tipo. Então, um exemplo imediato é pegar, por exemplo, a função... Eu vou trabalhar só com o que eu sei até agora. Exemplo. Vamos pegar f de x igual a 3x. Eu sei a derivada do x, dá 1. Então, o f', e eu já vou escrever nessa forma aqui, é 3. É a inclinação daquela reta. E vale para qualquer ponto. Se quiser pôr x0 aqui, pode pôr, mas como eu falei, isso aqui é simplesmente uma nova variável, eu ponho o nome que eu dou, que eu quiser. Então, em geral, a gente usa a mesma variável. Para você entender, para cada valor do gráfico, que é uma reta, a inclinação da reta tangente é essa naquele ponto. Nesse caso é constante. Vale para qualquer x0. Se vocês quiserem pôr x0 aqui, podem pôr. Mas isso aqui dá origem a uma nova função variando o x0, que é essa função constante igual a 3. Exemplo. Observe que o meu f de x é o g de x ali, né? Quem é o f de x lá é o x aqui, que eu sei derivar. Lembrem que o f', se h, vamos usar outra letra, h de x é igual a x, a derivada de h é 1. Que eu usei aqui. A derivada é esse vezes a derivada desse. Agora eu vou usar essa aqui, ó. É menos 5x ao cubo. Nós já fizemos essa. Esse é o x ao cubo, nós já fizemos. Lembrem que é o x ao cubo
linha. Agora eu vou usar uma expressão ainda mais econômica. É esse aqui. Já estou dizendo qual é a expressão que dá a derivada do x ao cubo. Esse aqui é o constante, esse é o c, e esse é a minha f lá. Então, a derivada disso aqui, em qualquer ponto, vamos colocar o x0 se vocês quiserem, é menos 5. Quanto dava? 3x ao quadrado. Portanto, é menos 15. Derivada de um polinômio de terceiro grau, para nós vai ser sempre um polinômio de segundo grau. E se for um monômio assim, é direto um monômio do segundo grau. Ok? Então, essa regra eu destaquei porque ela é a regra, vamos dizer, ela é um caso especial do produto. Depois eu tenho um produto de uma função. Isso aqui é um produto de duas funções, função constante vezes x. Aliás, isso aqui já indica para nós que a derivada de um produto não é o produto das derivadas, né? Se fosse o produto... Isso aqui é a função 3 vezes a função x. Qual é a derivada da função 3? 0. Derivada da função x? 1. Se a derivada desse produto fosse a derivada desse vezes a derivada desse, dava 0. Não deu, né? Então não é. Não é. E nós vamos ver o que vai dar aqui. Segunda regra. Agora eu vou ter duas funções. Eu vou considerar que elas já estão definidas no mesmo domínio, diferenciáveis em x0 pertencente a D. Então, eu já vou colocar as duas expressões aqui, a da soma e a do produto. Vou fazer as duas, vou escrever as duas. Então, em primeiro lugar, h de x definido como f de x mais g de x também é. E a derivada é a soma das derivadas. Nesse caso aqui, não há problema. E isso aqui é mais ou menos razoável. Somar duas funções, se uma cresce, a outra decresce. Quando você soma, você diminui o crescimento de uma ou aumenta da outra. Então, o efeito aqui de balancear faz sentido. B. Suponha agora que H não é mais a soma, ele é o produto. Definido como o produto de f vezes g. Já estou dando a expressão, f de x vezes g de x. Também é. É o quê? É diferenciável. E qual é a derivada? Bom, olhando esses dois exemplos aqui, fica claro que não pode ser o produto das derivadas. Quando a gente faz o produto, a gente pensa assim, as duas funções têm um valor. Vamos dizer, eu tenho o f de x0 e o g de x0, né? Então, se a gente pensasse que essa função era constante, o que aconteceria? Ela valesse sempre f de x0. Então, o efeito é que eu multiplico esse número pela derivada dessa. E, pelo outro lado, se o x0 aqui fica constante e isso é constante, então esse produto aqui, a derivada, é essa constante vezes essa função. Então, o resultado é exatamente esse. Eu somo, só que num caso uma fica o valor da função vezes a derivada, mais depois o valor da outra vezes a derivada. Então fica assim. É f eu multiplico a derivada da f pela g, pelo valor da g, não é derivada. E somo com o valor da f multiplicando a g. Ou seja, a derivada da g. Então, essa aqui é como se a g fosse constante e a f estivesse variando.
E essa aqui é como se a f fosse constante e a g estivesse variando. Como as duas estão variando, tem os dois efeitos. Se a gente voltar aqui, a gente vai ver que é exatamente isso que acontece. Essa é a primeira função. Qual é a derivada dela? Zero. Então, se você puser lá na fórmula, o primeiro termo é zero. Porque esse aqui já dá zero. O segundo é 3 vezes a derivada dessa. 3 vezes a derivada de x, que dá 3. Porque a derivada de x é 1. E aqui, mesma coisa. Vamos usar essa regra. Depois, essa aqui é muito simples de demonstrar. Essa aqui eu vou fazer para vocês. Mas vou deixar para a próxima aula, que a gente nunca faz demonstração nos últimos 10 minutos de aula. Então, certo? Então não vamos complicar a nossa vida aqui fazendo uma demonstração no final da aula. Então o que nós vamos fazer é um exemplo interessante, que é o seguinte. Nós calculamos diretamente a derivada de x ao cubo. Mas x ao cubo é x vezes x vezes x. Certo? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou calcular primeiro a derivada de x, eu já sei, dá 1. Vamos calcular a derivada do x ao quadrado e depois eu calculo do x ao cubo. Então, nós estamos no exemplo, vamos fazer mais um exemplo, usando o b aqui. Vamos pegar f de x igual a x ao quadrado. Olha, esse aqui eu vou escrever como x vezes x. E vou usar essa regra. Então, o que acontece com a derivada? Num certo ponto. É a derivada da primeira, que dá 1, vezes a segunda calculada em x0, mais a primeira calculada em x0, vezes a derivada da segunda, que é 1. Dá 2x0. Então a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x. É linear. Exemplo. F de x igual a x ao cubo. Agora eu vou fazer essa derivada que nós já fizemos, deu 3x0 ao quadrado, só que agora eu vou usar esta aqui e o x. Então eu vou escrever isso aqui como x vezes x ao quadrado. Então a derivada é a derivada da primeira vezes a derivada da segunda, mais a primeira Desculpa. A derivada da primeira vezes a segunda. Essa aqui é derivada de x, é x' e esse aqui é x ao quadrado. Aqui vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, que é 2x0. Agora sim, essa é a primeira função vezes a derivada da segunda. E a derivada da segunda, x, está aqui. Então eu tenho x0 ao quadrado, mais 2x0 ao quadrado. Que é essa expressão que está aqui, que eu usei aqui. E que nós calculamos pela definição. Mas agora, para calcular qualquer termo do tipo x(n), eu posso usar esse processo recursivo, basicamente. Eu vou até... Começo com x, x ao quadrado, x ao cubo, e vou subindo. Então, se vocês fizerem isso aqui, eu vou fazer de outro jeito, mas se vocês fizerem isso aqui, vocês vão obter isso aqui. Observem o que é esse termo aqui. Esse 3 é esse expoente aqui. Esse 2 é esse expoente. E o expoente que sobra aqui é esse aqui menos 1. O expoente que sobrou aqui é esse aqui menos 1. Então isso aqui é... Vale para qualquer n. É exatamente faz um processo de indução isso aqui. Uma prova, na próxima aula eu vou fazer a demonstração desta fórmula de dois jeitos, usando uma indução e fazendo direto. Fazendo direto envolve divisão de polinômio.
que foi o que nós fizemos no caso do x ao cubo. E por indução, eu vou supor que vale a fórmula para 1 e para n-1. E vou provar que vale para n. Ok? Está faltando a regra da divisão. E está faltando justificar essa fórmula aqui. A de cima é muito simples, a de baixo eu vou fazer. Então, até a próxima aula.